Um milionário desce devagar do seu carro de luxo, com o motor ainda ronronando atrás dele. No meio do trânsito, ele vê uma cena que o deixa paralisado. Sua ex-mulher, com o rosto cansado e os olhos cheios de lágrimas, vendendo flores no sinal, enquanto duas menininhas, suas filhas, esperam na calçada. O que ele faz depois? Ninguém poderia imaginar. O sol do meio-dia castigava impiedosamente o asfalto da Avenida Paulista, criando ondas de calor que distorciam a visão dos arranha-céus que se erguiam como gigantes de vidro e aço. No meio do trânsito caótico e do burburinho típico de São Paulo, um Mercedes-Benz preto reluzente parou no sinal vermelho. Suas linhas perfeitas contrastando com o caos urbano ao redor. Matheus Oliveira ajeitou a gravata de seda italiana enquanto observava os números vermelhos do sinal mudarem devagar. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que se propusera quando era um jovem ambicioso de origem humilde. Uma construtora próspera, uma fortuna considerável e o respeito da elite empresarial paulista. Suas mãos, agora macias e bem cuidadas, outrora haviam conhecido o trabalho pesado nas obras de construção onde começara como pedreiro. O ar-condicionado do carro mantinha o interior na temperatura ideal, isolando-o do calor sufocante lá fora. Matheus checou o relógio Rolex. Tinha uma reunião importante em 20 minutos com investidores estrangeiros interessados no seu último projeto, um condomínio de luxo em Vila Nova Conceição. Era o tipo de negócio que o empolgava, que alimentava aquela fome constante de sucesso que o impulsionara durante toda a carreira. No entanto, algo interrompeu seus pensamentos. Entre os camelôs que se moviam ágeis entre os carros parados, uma figura feminina chamou sua atenção. Ela usava um vestido simples de algodão azul claro, desgastado, mas limpo. E nos braços carregava buquês de flores coloridas, rosas vermelhas, cravos brancos, margaridas amarelas, que pareciam desafiar a dureza do ambiente urbano. Não era incomum ver vendedores de flores nos sinais, mas havia algo na maneira como essa mulher se movia, uma graça natural que lhe pareceu estranhamente familiar. Duas menininhas a acompanhavam, seguindo seus passos, com a confiança de quem conhece bem a rotina. A maior, com uns 6 anos, observava os motoristas com olhos grandes e curiosos. A menor, talvez de 5 anos, sorria enquanto ajudava a mãe a arrumar as flores. Matheus baixou devagar o vidro escurecido e, naquele exato momento, como se o destino tivesse orquestrado com cuidado esse encontro, a mulher ergueu o olhar para ele. O tempo parou. Alice, sua Alice. Os olhos castanhos que ele amara, que foram a última coisa que vira antes de partir para o norte em busca de oportunidades 6 anos antes, agora o fitavam com uma mistura de surpresa, dor e algo que ele não conseguia identificar direito. O rosto dela havia amadurecido, marcado pelas linhas da experiência e talvez de algumas dificuldades, mas ainda era linda, com aquela beleza natural que nunca precisara de enfeites. Alice deixou cair os buquês de flores. As pétalas se espalharam pelo asfalto quente como confete de uma festa que nunca chegara. As meninas, alarmadas com a reação da mãe, se aproximaram dela preocupadas. A maior pegou a mão de Alice, enquanto a menor olhava curiosa para o homem no carro chique. Matheus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As meninas, as idades batiam certinho. 5 e 6 anos. Exatos o tempo que se passara desde que ele saíra de São Paulo, deixando para trás não só Alice, mas aparentemente muito mais do que imaginara. O sinal mudou para verde, e os carros atrás começaram a buzinar impacientes. Mas nem Matheus nem Alice se mexeram. Estavam presos naquele momento que reescrevia completamente as histórias que cada um construíra sobre suas vidas nesses anos de separação. Finalmente, Matheus conseguiu articular uma palavra: Alice. Ela não respondeu,
Mas seus olhos se encheram de lágrimas que se recusou a deixar cair. Em vez disso, pegou as meninas pelas mãos e se afastou rápido, sumindo na multidão de pedestres. Mateus quis sair do carro, segui-la, mas o trânsito recomeçara e ele se viu obrigado a prosseguir. Enquanto se afastava, sua mente era um redemoinho de perguntas sem resposta. Por que Alice nunca lhe dissera que estava grávida? Por que não tentara contato? E o mais importante, como podia ser pai de 2 meninas que nunca conhecera? A reunião de negócios já não parecia importante. Naquela noite, Mateus não conseguiu se concentrar em nada além do rosto de Alice e das 2 meninas que podiam ser suas filhas. Havia cancelado todas as agendas e se refugiara em seu apartamento de cobertura em Vila Nova Conceição. Um espaço minimalista de vidro e aço que refletia perfeitamente sua vida. Bem-sucedida, mas fria. Impressionante, mas vazia. Da janela da sala, a cidade se estendia como um mar de luzes piscantes. Ele construíra seu império imobiliário, transformando espaços, criando lares para outros, mas nunca lograra criar um verdadeiro lar para si. A ironia não lhe escapava enquanto segurava um copo de uísque que não tocara nas últimas 2 horas. As lembranças o invadiram como uma enxurrada. Alice fora seu primeiro e único amor verdadeiro, filha de um jardineiro que trabalhava nas propriedades que ele ajudava a erguer. Se conheceram quando ele tinha 25 anos, ainda lutando para se firmar no mundo dos negócios, mas já mostrando aquela ambição feroz que o definia. Ele se lembrava vividamente dos domingos juntos no jardim botânico, passeando entre as trilhas, enquanto Alice falava de seus sonhos de estudar botânica e ele contava sobre os prédios que um dia construiria. Ela o ouvia com aquela atenção genuína, que só dão quem ama de verdade. Embora às vezes notasse uma sombra de preocupação nos olhos dela quando ele falava de suas ambições. E onde ficamos nós em todos esses planos? Quis ela lhe perguntar uma vez, enquanto observavam o pôr do sol da cobertura de um prédio em construção onde ele trabalhava. Mateus respondera com a arrogância da juventude. Você vai estar comigo no topo. Vou te dar tudo o que merece. Mas Alice balançara a cabeça devagar. Não quero que me dê tudo, Mateus. Quero que a gente construa algo junto. Essa diferença fundamental em suas visões de futuro fora o primeiro sinal dos problemas que viriam. Mateus via o sucesso como algo conquistado sozinho para depois compartilhar, enquanto Alice acreditava no crescimento conjunto, na construção mútua. Quando recebeu a chance de expandir para o norte do país, se associando a investidores de Belo Horizonte, Mateus não hesitou um segundo. Era a oportunidade que esperava, a porta de entrada para o mundo dos grandes negócios. Prometeu a Alice que seria temporário, que voltaria em 6 meses com os recursos para construírem o futuro juntos. E se eu não quiser te esperar? O ela perguntara na noite antes de sua partida. Aninhada em seus braços no quartinho que ele alugava em uma pensão na Vila Madalena. Você vai esperar, respondera ele com aquela certeza cega que o caracterizava. Porque me ama e eu te amo. E quando eu voltar, vamos ter tudo o que sempre sonhamos. Alice não dissera mais nada, mas ele sentira suas lágrimas silenciosas em seu peito. Os primeiros meses em Belo Horizonte foram um sucesso além das expectativas. Ele ligava para Alice regularmente, escrevendo cartas cheias de promessas e planos futuros. Mas aos poucos, as ligações foram ficando menos frequentes. Os negócios o consumiam por completo e quando finalmente conseguia contato, Alice parecia distante, as respostas cada vez mais curtas. Depois, de repente, Alice parara de atender as ligações. As cartas que enviava voltavam sem resposta. Quando enfim conseguiu falar com uma vizinha de Alice, disseram que ela se mudara sem deixar endereço. Mateus interpretara isso como um sinal claro de que Alice decidira seguir em frente sem ele. Ferido no orgulho mais que no coração, ou assim se convencera na época, Mateus canalizara toda a energia nos negócios. Nos anos seguintes,
construíram um império imobiliário, circulando nos meios mais exclusivos da sociedade paulista, até ficara noivo por um tempo de Carolina Almeida, uma socialite de Belo Horizonte, cuja família tinha conexões políticas valiosas. Mas agora, depois de ver Alice vendendo flores na rua com duas meninas que podiam ser suas filhas, toda a narrativa que ele construíra sobre o passado desmoronava como um castelo de cartas. Porque Alice nunca lhe dissera que estava grávida? Teria tentado contato e ele não soubera? Ou decidira criar as meninas sozinha, por algum motivo que ele não compreendia? Mateus se levantou do sofá e foi até seu escritório, onde guardava alguns objetos pessoais do passado. No fundo de uma gaveta, embrulhado em papel de seda, encontrou o que procurava: uma foto dele e de Alice tirada no último dia juntos. Na imagem, ela sorria, mas havia algo nos olhos dela que agora, com a perspectiva do tempo, ele reconhecia como uma despedida silenciosa. Pegou o telefone e discou para sua assistente. Sofia, preciso que você faça algo para mim amanhã cedinho. Quero que contrate um detetive particular. Preciso encontrar alguém. O mercado de flores da Ceasa era um labirinto de cores e aromas que contrastava drasticamente com os espaços assépticos onde Mateus costumava se mexer. Ele chegara cedo, seguindo as informações que o detetive particular conseguira em tempo recorde. Alice Ferreira trabalhava vendendo flores que comprava no atacado nesse mercado tradicional da zona sul da cidade. Enquanto andava entre as barracas, observando as mulheres que selecionavam com cuidado rosas, gladiolos e crisântemos, Mateus se sentiu como um intruso em um mundo que outrora conhecera, mas do qual se desconectara completamente. Seu terno italiano e sapatos de couro fino o marcavam como forasteiro entre os comerciantes que vestiam roupas práticas e confortáveis para o dia a dia. Finalmente a viu. Alice estava ajoelhada junto a uma barraca, examinando com cuidado um buquê de rosas brancas, tocando delicadamente as pétalas para checar a frescura. Usava o mesmo vestido azul do dia anterior, mas agora Mateus notou os pequenos remendos quase imperceptíveis, as costuras reforçadas com esmero, sinais de uma vida em que cada real contava. As duas meninas estavam com ela. A maior ajudava a selecionar as flores, enquanto a menor brincava com uma boneca de pano. Observando-as mais de perto, Mateus pôde ver traços familiares. O formato dos olhos da maior era idêntico ao dele, enquanto a menor tinha o mesmo queixo com covinha que ele herdara do pai. Quando Alice se levantou para pagar, seus olhares se cruzaram de novo. Desta vez ela não fugiu, mas sua expressão endureceu, como se estivesse se preparando para esse momento desde o dia anterior. Mateus, disse simplesmente, a voz controlada, mas carregada de emoções não ditas. Alice, respondeu ele, se aproximando devagar. A gente precisa conversar. Ela olhou para as meninas, que interromperam as brincadeiras para observar o estranho que provocara uma reação tão forte na mãe. Mamãe, quem é ele? E perguntou a menor, com a curiosidade inocente das crianças. Alice hesitou por um momento antes de responder. É alguém que eu conheci há muito tempo, Lúcia. Mateus sentiu uma pontada ao ouvir o nome. Lúcia era o nome que Alice mencionara uma vez como seu favorito para uma filha. A maior, que devia ser Valentina, segundo o detetive, o observava com uma desconfiança que lhe lembrou dolorosamente Alice quando jovem. Podemos tomar um café? Perguntou Mateus. Tem muita coisa que a gente precisa discutir. Alice fechou os olhos brevemente, como se estivesse juntando forças para uma batalha que evitara por anos. Tá bom, disse finalmente. Mas as meninas vêm comigo. Foram a uma cafeteria pequena perto do mercado, um lugar simples, com mesas de fórmica e toalhas de plástico. Mateus se sentiu estranhamente à vontade, naquele ambiente humilde que lhe lembrava suas origens, embora fizesse anos que não frequentava lugares assim. As meninas se sentaram ao lado de Alice, formando uma barreira protetora inconsciente.
Valentina não tirava os olhos de Mateus, enquanto Lúcia se concentrara na boneca, embora, obviamente, escutasse cada palavra. "Por que você nunca me disse que estava grávida?" perguntou Mateus direto, sem rodeios. A expressão de Alice passou de surpresa genuína para algo como indignação. "Que nunca te disse?" repetiu, a voz subindo um pouquinho. "Mateus, eu te escrevi cartas por meses. Liguei dezenas de vezes. Sua mãe me garantiu que estava passando as mensagens." Mateus sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "Minha mãe? Você falou com minha mãe?" "Claro que falei com ela. Quando descobri que estava grávida, 3 semanas depois que você foi embora, tentei te contatar na hora. Sua mãe disse que você estava ocupado demais, construindo o futuro, e que não queria distrações. Depois me contou que você tinha ficado noivo de uma mulher de Belo Horizonte." A traição que Mateus sentiu naquele momento foi tão intensa que precisou se apoiar na mesa. Dona Helena, sua mãe, sempre desaprovara o namoro com Alice. Achava inadequada para alguém com as ambições do filho, mas nunca imaginara que ela chegaria tão longe, interceptando comunicações e mentindo descaradamente. "Alice, eu nunca recebi carta sua. Nunca soube que você tentou contato. Quando você parou de atender minhas ligações, pensei que tinha decidido seguir em frente sem mim." Alice o estudou com cuidado, procurando sinais de mentira em seu rosto. Depois de um longo momento, algo em sua expressão amoleceu um pouco. "Sua mãe me deu dinheiro", continuou Alice, a voz agora mais suave, mais cheia de dor. "Disse que era da sua parte, uma compensação para eu não te incomodar mais. Me senti tão humilhada, tão traída. Pensei que você me usara e me descartara quando conseguiu o que queria." Mateus cerrou os punhos. A raiva pela mãe se misturando a uma tristeza profunda por todos os anos perdidos. "As meninas", começou a dizer. "São suas", confirmou Alice. "Valentina nasceu 8 meses depois que você foi. Lúcia veio 11 meses depois. Eu as criei sozinha todos esses anos." Valentina ergueu o olhar pela primeira vez na conversa. "Você é nosso pai." E perguntou com uma mistura de curiosidade e desconfiança que partiu o coração de Mateus. Ele olhou para Alice, pedindo permissão antes de responder. Ela assentiu levemente. "Sim", disse Mateus, a voz embargada. "Sou o pai de vocês. E me arrependo muito de não ter estado aqui." Os dias seguintes foram uma mistura de nervosismo e esperança para Mateus. Ele alugara um apartamento modesto na Vila Madalena, perto da casa onde Alice morava com as meninas. Uma decisão que surpreendera tanto sua assistente quanto seu sócio, Rafael, que não entendia porque o empresário bem-sucedido decidira se mudar temporariamente para um bairro tão boêmio e longe do centro dos negócios. A casa de Alice era uma construção tradicional, de 2 andares, com paredes de tijolo aparente pintadas de amarelo claro, janelas emolduradas de azul turquesa e um jardinzinho na frente, onde cresciam as flores que ela cultivava para vender. Era exatamente o tipo de lar quente e acolhedor que Mateus nunca tivera, nem mesmo na casa simples da família, em uma quebrada de São Paulo. O primeiro encontro oficial como pai fora incrivelmente constrangedor. Alice o convidara para o almoço num domingo, mais pelas perguntas insistentes das meninas que por vontade própria. Mateus chegara de mãos vazias, sem saber que protocolo seguir numa situação tão extraordinária. Como se comportar como pai que acaba de descobrir que tem 2 filhas de 6 e 5 anos. Valentina, a maior, o observara durante toda a refeição com aquela seriedade precoce que algumas crianças desenvolvem como irmãos mais velhos responsáveis. Suas perguntas eram diretas e desconcertantes. Por que você nunca veio antes? Por que a mamãe chora às vezes quando a gente vai dormir? Você vai embora de novo? Lúcia, por outro lado, mostrara uma curiosidade mais inocente. Perguntara sobre o carro chique dele, por que usava ternos tão bonitos e se conhecia algum super-herói. Sua espontaneidade conseguira arrancar sorrisos genuínos de Mateus, que descobrira que gostava da conversa leve dela.
Alice mantivera uma distância cortês, mas firme, durante toda a visita. Servia a comida, respondia quando falavam com ela, mas era evidente que ainda processava a situação. Mateus notara como as mãos dela tremiam levemente ao servir a água e como evitava contato visual direto com ele. As meninas precisam de estabilidade, dissera Alice quando ele se preparava para ir embora. Se você vai fazer parte da vida delas, tem que ser para valer. Não pode aparecer e sumir quando te convém. Naquela noite, Mateus ligara para seu advogado para iniciar os trâmites de reconhecimento legal de paternidade, não porque Alice pedisse, mas porque ele precisava que ficasse oficial que era o pai de Valentina e Lúcia. No entanto, suas boas intenções logo se complicaram com as realidades do mundo empresarial. Rafael começara a expressar abertamente sua preocupação com as ausências frequentes de Mateus e sua distração aparente nas reuniões importantes. Os investidores de Hong Kong estão perguntando por você, dissera Rafael durante uma videochamada das sedes principais. O projeto de Ubatuba precisa da sua aprovação final, e você tem 3 propostas de expansão esperando na sua mesa. O que está acontecendo com você, cara? Mateus balbuciara algo sobre assuntos pessoais que precisava resolver, mas sabia que não podia manter essa vida dupla indefinidamente. Sua empresa crescera até virar uma máquina que exigia atenção constante, e cada dia que passava na Vila Madalena, tentando conhecer as filhas, era um dia a menos dedicado aos negócios que construíra por uma década. A tensão chegou ao ápice quando perdeu uma reunião crucial com um grupo de investidores europeus, porque prometera levar as meninas ao Parque Ibirapuera. Era a primeira vez que saíam juntos, só ele e elas, e não quisera cancelar. O passeio fora revelador. Valentina ficara perto dele, mas sem pegar na mão, observando-o o tempo todo como se o avaliasse. Lúcia, em vez disso, correra para os brinquedos com a energia típica da idade, gritando para ele ver enquanto escorregava no escorregador. Papai, olha como eu consigo balançar alto, gritara Lúcia, e o som dessa palavra, papai, dita pela primeira vez, acertara Mateus com uma força emocional que ele não previra. Valentina notara a reação dele. Tá bom a gente te chamar de papai? Eu perguntara com aquela maturidade que a definia. A mamãe disse que tá tudo bem, mas eu quis te perguntar também. Mateus se ajoelhara para ficar na altura dela. Eu adoraria que me chamassem de papai, respondera, a voz mais rouca que o normal. Mas você tem que me prometer uma coisa, continuara Valentina. Tem que prometer que não vai magoar a mamãe de novo. Essa promessa fora fácil de fazer, mas difícil de cumprir. Especialmente quando o telefone dele começara a tocar insistentemente com chamadas de Rafael sobre a reunião perdida. Cada toque era um lembrete de que sua vida empresarial e o novo papel de pai pareciam incompatíveis. Quando finalmente atendera uma das chamadas, Rafael estava furioso. Mateus, a gente acabou de perder a chance de parceria com o maior grupo de desenvolvimento turístico da Europa. Onde diabos você estava? As meninas ouviram o tom alto da conversa. Valentina franzira a testa preocupada, enquanto Lúcia parara de brincar para se aproximar dele. Você tá com problema, papai? Perguntara Lúcia, e Mateus se dera conta de que já enfrentava a primeira grande prova de sua nova paternidade. Escolher entre as demandas do sucesso profissional e as necessidades das filhas. A mansão de Dona Helena, no Morumbi, se erguia como um monumento ao sucesso da família Oliveira. Seus jardins impecavelmente cuidados, fontes de mármore e arquitetura neoclonial proclamavam poder e tradição. Mateus crescera visitando essa casa, mas sempre como o filho que precisava provar que merecia pertencer àquele mundo de privilégios. Agora, enquanto o motorista o deixava na porta principal, Mateus se preparava para o confronto mais difícil da vida. Fazia uma semana do passeio no parque com as filhas, uma semana em que adiara essa visita inevitável. Dona Helena,
o recebeu em seu escritório, um espaço ornado com antiguidades europeias e retratos de família. Aos 68 anos, ela mantinha aquela elegância severa que sempre usara como armadura. O cabelo prateado estava preso num coque perfeito e vestia um tailleur, que provavelmente custava mais do que Alice ganhava em 3 meses. Mateus, que surpresa te ver por aqui, disse com aquele sorriso controlado que ele conhecia bem. Faz semanas que você não vem me visitar. Mãe, respondeu ele, ficando de pé enquanto ela se acomodava na poltrona favorita. Acho que você sabe exatamente por que eu estou aqui. O sorriso de Dona Helena endureceu quase imperceptivelmente. Por 40 anos ela aperfeiçoara a arte da manipulação sutil e não se renderia fácil. Não faço ideia do que você está falando, filho. Alice Ferreira, disse Mateus direto. As cartas que nunca me chegaram, as ligações que eu nunca recebi, o dinheiro que você deu em meu nome. Pela primeira vez em anos, Mateus viu um lampejo de algo como nervosismo nos olhos da mãe. Mas Dona Helena sobrevivera a décadas de política social da alta sociedade. Não se entregaria sem lutar. Essa mulher, disse com desprezo mal disfarçado, era uma distração que ia arruinar seu futuro. Fiz o que tinha que fazer para proteger meu filho. Me proteger? E a voz de Mateus subiu de tom. Me proteger de quê? De ser feliz. De conhecer minhas próprias filhas. Filhas? Dona Helena se levantou abruptamente. Então essas meninas existem mesmo? Pensei que talvez fosse mentira para arrancar dinheiro. A frieza com que se referia a Valentina e Lúcia fez Mateus sentir uma raiva que nunca experimentara pela mãe. Elas são minhas filhas, suas netas. E por 6 anos você soube da existência delas e nunca me disse nada. Dona Helena caminhou até a janela que dava para os jardins. A postura rígida, revelando a tensão que tentava esconder. E o que você teria feito com essa informação há 6 anos? Ele perguntou sem se virar. Você era um jovem ambicioso, com uma chance única de fazer algo grande na vida. Teria sacrificado tudo isso para brincar de casinha com uma florista sem instrução? Essa florista sem instrução valia mais que todos os contatos de negócios que você me apresentou na vida, rebateu Mateus. E minhas filhas. Meu Deus, mãe, você tem ideia do que é descobrir que tem 2 filhas de 6 e 5 anos? De todos os momentos que eu perdi, as primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia de escola. A Dona Helena se virou e pela primeira vez Mateus viu vulnerabilidade real no rosto dela. Fiz o que achei melhor para você, disse a voz levemente embargada. Seu pai e eu viemos do nada, Mateus. Construímos tudo isso, gesticulou para os luxos ao redor, com sacrifício e determinação. Não podia deixar você jogar tudo fora por um capricho romântico. Um capricho? E Mateus se aproximou dela. Mãe, eu amava a Alice, amo ela ainda depois de todos esses anos. E essas meninas, quando eu olho para elas, vejo o que poderia ter sido minha vida. Uma vida real, com pessoas que me amam pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. O amor não paga as contas, Mateus, respondeu Dona Helena, recuperando um pouco da compostura habitual. O amor não te dá posição social nem respeito nos negócios. Olha tudo o que você conquistou. Você é um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Tem propriedades, investimentos, influência. E tô completamente sozinho, interrompeu Mateus. Sabe quando foi a última vez que alguém me abraçou? Porque se importava de verdade com o meu bem-estar e não com o que eu podia fazer por eles? Foi há 6 anos quando me despedi de Alice. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, a voz recuperara aquela dureza aristocrática que a definia. Se você quer brincar de pai agora, é sua escolha. Você é adulto, mas não espere que eu aprove essa situação. Essa mulher e essas meninas não pertencem ao nosso mundo, Mateus. Nunca vão se encaixar. Então talvez seja o nosso mundo que está errado, respondeu Mateus indo para a porta. Se você escolher esse caminho, disse Dona Helena às costas dele. Não espere que eu esteja aqui para te recolher quando tudo desabar.
Os negócios exigem dedicação total. Você não pode servir a dois senhores. Mateus parou no limiar. Sabe o que é o mais triste de tudo isso, mãe? Que você realmente acha que me protegeu. Mas o único que você fez foi me roubar 6 anos de felicidade de verdade. Enquanto se afastava da mansão, Mateus se sentiu estranhamente livre. Pela primeira vez na vida, pusera limites claros com a mãe. Mas também sabia que as palavras de Dona Helena continham uma verdade incômoda. Manter o sucesso empresarial enquanto construía uma relação com Alice e as meninas ia exigir sacrifícios que ele ainda não tinha certeza de estar disposto a fazer. O telefone tocou. Era uma mensagem de Alice. As meninas estão perguntando se você pode vir jantar amanhã. A Lúcia quer te mostrar um desenho que fez na escola. Pela primeira vez em semanas, Mateus sorriu de verdade. Qualquer que fosse o preço a pagar, valia a pena. Os jantares na casa de Alice viraram uma tradição semanal que Mateus esperava com uma ansiedade misturada de empolgação e nervoso. A cozinha pequena de azulejos azuis se enchia de aromas caseiros que contrastavam drasticamente com as refeições gourmet que ele costumava ter em restaurantes chiques ou jantares de negócios. Naquela noite, Lúcia preparara uma apresentação especial do desenho dela. Arrubara com cuidado o giz de cera na mesa de jantar e obrigara todo mundo a sentar em silêncio enquanto desembrulhava sua obra-prima. Uma representação de 4 bonequinhos palitos sob um sol sorridente, com uma casa amarela de fundo. Esse é você, papai, explicou apontando para o bonequinho mais alto, que usava o que obviamente pretendia ser um terno. E essa é a mamãe, essa sou eu, e essa é a Valentina. A gente está todo junto na nossa casa. Mateus sentiu um nó na garganta. No mundo inocente de Lúcia, eles já eram uma família. Não havia complicações legais, pressões empresariais ou feridas do passado. Só 4 pessoas que se queriam vivendo sob o mesmo teto. Valentina, no entanto, notara um detalhe que escapara à irmã caçula. Mas o papai não mora aqui. Observou com aquela precisão que a caracterizava. Ele tem a casa dele. Bom, respondeu Lúcia com a lógica irrefutável das crianças, ele pode se mudar para cá. A gente tem o quarto de cima. Alice corou enquanto servia o caldo de feijão que preparara. Lúcia, as coisas não são tão simples. Por que não? E perguntou a menina genuinamente confusa. A Maria Helena da minha sala diz que quando os papais e as mamães se gostam, moram juntos. Vocês não se gostam? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mateus e Alice evitaram se olhar diretamente. Enquanto Valentina observava a interação com aquela inteligência emocional precoce que desenvolvera como filha mais velha. É complicado, meu amor, disse Alice finalmente. Os adultos têm que pensar em muita coisa. Tipo o quê? Insistiu Lúcia. Mateus decidiu intervir. Tipo o trabalho, pequena. Eu tenho que viajar muito para os meus negócios. Mas você tem que viajar? E perguntou Valentina. Ou você escolhe viajar? A pergunta acertou Mateus como uma revelação. Por anos, usara o trabalho como desculpa para evitar compromissos emocionais profundos, se convencendo de que não tinha escolha. Mas Valentina, com a clareza devastadora das crianças, identificara a verdade. Grande parte do que ele considerava obrigações empresariais eram, na real, escolhas. Depois do jantar, enquanto Alice banhava as meninas, Mateus ficou na sala olhando as fotos que enfeitavam as paredes. Eram imagens dos últimos 6 anos. Alice grávida, as meninas bebês, primeiros aniversários, natais modestos, mas cheios de alegria. Uma vida completa da qual ele estivera ausente. Uma foto em particular chamou sua atenção. Alice e as meninas num piquenique no Jardim Botânico. O mesmo lugar onde ele e Alice costumavam passar os domingos. As 3 sorriam, mas nos olhos de Alice havia uma melancolia que até a câmera capturara. Essa foi tirada no ano passado, disse Alice que voltara para a sala. Era aniversário da Valentina e ela pediu para ir onde as famílias felizes vão. Foi assim que descreveu o Jardim Botânico. Você as levou para o lugar onde a gente... Sim,
Alice se sentou no outro canto do sofá, mantendo uma distância segura. Não sei por que fiz isso. Talvez porque quisesse que elas soubessem algo sobre você, mesmo que indiretamente. Mateus olhou a foto de novo. Elas parecem felizes. A gente é, respondeu Alice com uma firmeza suave. Aprendemos a ser felizes com o que temos. Mas não é justo, disse Mateus virando-se para ela. Não é justo você ter tido que criar as meninas sozinha. Não é justo eu ter perdido tudo isso. Não é justo minha mãe ter decidido por todos nós. Alice ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. Sabe o que mais me machucou quando sua mãe me deu esse dinheiro? E perguntou finalmente. Não foi a humilhação ou a sensação de ter sido enganada. Foi me dar conta de que talvez ela tivesse razão. Talvez eu realmente não fosse suficiente para você. Talvez você realmente fosse capaz de mandar dinheiro em vez de vir me buscar. Alice, me deixa terminar, continuou ela. Passei anos me convencendo de que fui burra por acreditar que o nosso era de verdade. Que fui ingênua por achar que alguém como você podia me amar de verdade. Mas eu te amava, insistiu Mateus. Te amo ainda. Alice o olhou diretamente pela primeira vez na conversa. Sério? Ou você ama a ideia do que a gente representava? A nostalgia de uma época mais simples na sua vida? A pergunta era arrasadora, porque tocava numa insegurança que Mateus evitara enfrentar. Estava genuinamente apaixonado por Alice, a mulher real que era agora, ou tentava recapturar uma versão idealizada da juventude. Não sei, admitiu finalmente, uma honestidade que o surpreendeu até a ele mesmo. Sei que quando te vejo, sinto algo que não senti com mais ninguém nesses 6 anos. Sei que quando tô com as meninas, me sinto mais completo do que nunca. Mas você tem razão. Talvez parte do que sinto seja nostalgia. Alice assentiu, como se esperasse essa resposta. Então a gente precisa de tempo, disse. Tempo para se conhecer como as pessoas que somos agora, não como éramos há 6 anos. E as meninas precisam que você seja constante. Elas não podem ser um experimento emocional para você, Mateus. Entendo, respondeu ele. E enquanto isso, você aprende a ser pai, disse Alice com um sorrisinho. Porque isso não é negociável. Seja quem você for agora, essas meninas te precisam. Naquela noite, Mateus voltou para o apartamento com mais perguntas que respostas, mas também com algo que não tinha há anos, um propósito que ia além do sucesso empresarial. Pela primeira vez, tinha algo mais importante que ganhar dinheiro. As nuvens cinzentas se acumulavam sobre São Paulo a tarde toda, criando uma atmosfera opressiva que parecia pressagiar algo mais que uma simples chuva de verão. Mateus notara a mudança no ar enquanto trabalhava no apartamento, revisando contratos que precisavam de atenção urgente, mas sua mente divagava para a conversa que tivera com Alice 3 dias antes. A previsão do tempo alertara para chuvas fortes, mas ninguém previra a violência com que a tempestade finalmente desabou. Por volta das 6 da tarde, quando Mateus se preparava para jantar com as meninas, o telefone começou a tocar insistentemente. Mateus? A voz de Alice soava tensa e preocupada. A tempestade tá braba aqui na Vila Madalena. Tá alagando tudo e tem problema na luz. Mateus ouviu o rugido do vento e da chuva pelo telefone, acompanhado do que pareciam choros das meninas ao fundo. Vocês estão bem? Tão seguras? Perguntou já pegando as chaves do carro. Por enquanto sim, mas a água está começando a entrar pela porta da frente. As meninas estão com medo e eu não sei o que fazer. Nunca vi uma chuva assim. Vou para aí agora mesmo, disse Mateus, cortando a ligação. O trajeto para Vila Madalena foi um pesadelo. As ruas principais estavam alagadas, os semáforos não funcionavam e várias árvores caíram bloqueando o caminho. O que normalmente era uma viagem de 20 minutos virou uma odisseia de quase 1 hora, durante a qual Mateus sentiu uma desesperança que nunca experimentara. Suas filhas estavam em perigo e ele não conseguia chegar até elas. Quando finalmente alcançou a rua onde Alice morava, encontrou um cenário desolador. A água chegava aos joelhos em alguns pontos, e várias casas mostravam danos evidentes pela tempestade.
A casa amarela de Alice ficava numa área particularmente afetada, onde um riacho que normalmente era só um filete virara uma correnteza furiosa. Mateus largou o carro numa parte mais alta e caminhou pela água até a casa, lutando contra a corrente e o vento. Quando chegou à porta da frente, encontrou Alice tentando conter a água que entrava por baixo com toalhas e baldes. "Mateus!" E gritou por cima do barulho da tempestade. "As meninas estão lá em cima, mas estou com medo de a água subir mais." Sem hesitar, Mateus assumiu o controle. Sua experiência em construção, aqueles conhecimentos que achava ter deixado para trás quando virou empresário, voltaram como se nunca tivessem ido embora. Avaliou rápido a estrutura da casa, identificou os pontos mais vulneráveis e começou a agir. "Precisamos levar os móveis importantes para o segundo andar", gritou para Alice. "E tem que bloquear essas janelas antes que o vento as quebre." Nas 2 horas seguintes, Mateus e Alice trabalharam como uma equipe perfeitamente afinada. Ele usava a força para mover os móveis pesados, enquanto ela protegia os objetos mais delicados e valiosos. Juntos, criaram barreiras improvisadas para conter a água e reforçaram as janelas que ameaçavam ceder à pressão do vento. As meninas, inicialmente apavoradas com a tempestade, começaram a se acalmar ao ver os pais trabalhando juntos com tanta determinação. Valentina até ajudara organizando os brinquedos e livros em caixas para protegê-los da água. "A casa vai cair?" E perguntou Lúcia com aquela preocupação infantil que era ao mesmo tempo inocente e devastadora. "Não, meu amor", respondeu Mateus, pegando-a no colo enquanto Alice trancava uma última janela. "A casa vai ficar bem. O papai e a mamãe não vão deixar nada acontecer com vocês." Naquele momento, algo mudou fundamentalmente na dinâmica familiar. Pela primeira vez, Mateus não era um visitante na vida de Alice e das meninas. Era um protetor, um companheiro, um pai de verdade. E Alice não o dirigia ou supervisionava. Confiava nele completamente, delegando responsabilidades importantes sem questionar. Quando a tempestade finalmente acalmou, por volta das 10 da noite, os 4 estavam exaustos, mas ilesos. Se refugiaram no quarto principal do segundo andar, onde improvisaram um acampamento com colchões no chão. As meninas adormeceram entre Alice e Mateus, criando uma imagem de família que nenhum dos dois planejara, mas que parecia completamente natural. "Nunca me senti tão assustada", sussurrou Alice no escuro, cuidando para não acordar as meninas. Quando a água começou a entrar, só pensava em proteger as meninas. Não sabia o que fazer. "Você fez tudo perfeito", respondeu Mateus baixinho. Manteve a calma, as acalmou e tomou as decisões certas. "Você é uma mãe incrível, Alice. Não ia conseguir lidar com isso sozinha", admitiu ela. "Obrigada por vir. Obrigada por estar aqui quando a gente precisava." Na penumbra do quarto, Mateus viu o perfil de Alice enquanto ela observava as meninas dormirem. Havia algo diferente na forma como ela o olhara durante a crise, uma confiança que não existira nos encontros anteriores. "Alice?" sussurrou. "Sim? Acha que a gente pode tentar? Tentar ser uma família de verdade?" Alice ficou em silêncio por tanto tempo que Mateus pensou que ela tivesse pegado no sono. Quando falou finalmente, a voz era quase inaudível. "Não sei, mas essa noite pareceu bom. Pareceu que a gente era um time." "A gente foi", confirmou Mateus. "E poderia ser sempre. As coisas não podem continuar como até agora", disse Alice após outra pausa. "Se a gente vai tentar isso, tem que ser para valer. Você não pode continuar vivendo em 2 mundos diferentes." Mateus sabia exatamente do que ela falava. Durante a tempestade, não pensara nenhuma vez nos negócios, nas reuniões perdidas ou nas chamadas não atendidas. Sua única prioridade fora proteger a família, e aquela clareza de propósito fora reveladora. "Eu sei", respondeu, "e estou disposto a fazer as mudanças necessárias."
Enquanto ouvia a respiração tranquila das filhas dormindo ao lado, Mateus se deu conta de que a tempestade não fora só um fenômeno climático. Fora uma prova, uma chance de mostrar que podia ser o homem que Alice e as meninas precisavam que ele fosse. E pela primeira vez em anos, se sentiu completamente seguro de ter tomado a decisão certa. Os dias após a tempestade revelaram a verdadeira extensão dos danos. O térreo da casa sofrera bastante. Os pisos de madeira estavam empenados pela umidade. Várias paredes mostravam manchas de água que subiam quase 1 metro, e o sistema elétrico precisava ser trocado completamente por segurança. Mateus insistira em bancar todas as reformas, mas Alice pusera condições claras desde o início. Se você vai ajudar, a gente faz do meu jeito, dissera enquanto avaliavam os estragos à luz do dia. Nada de ostentação, nada que mude a essência dessa casa. As meninas cresceram aqui e quero que continue parecendo o lar delas. Essa restrição se provara mais desafiadora do que Mateus previra. Seu primeiro instinto fora contratar os melhores arquitetos e designers da cidade, modernizar tudo e transformar a casa em algo de revista de decoração. Mas Alice rejeitara categoricamente qualquer proposta que alterasse o caráter tradicional da moradia. Quero os mesmos azulejos azuis na cozinha, especificara. As mesmas janelas de madeira, as mesmas paredes de tijolo. Só conserta o que está danificado, não muda o que funciona. Surpreendentemente, Mateus descobrira que trabalhar dentro dessas limitações era mais satisfatório que qualquer projeto de luxo que dirigira antes. Havia algo profundamente gratificante em restaurar algo com cuidado e respeito, em vez de simplesmente substituir por algo mais caro. Nas primeiras semanas de reconstrução, Mateus contratara os operários e supervisionara o projeto da oficina, visitando a casa só à tarde para checar o andamento. Mas aos poucos começara a se envolver mais diretamente no trabalho físico. Um dia, Alice o encontrou ajoelhado na cozinha, instalando pessoalmente os azulejos novos com uma precisão que revelava anos de experiência prática. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou genuinamente surpresa. Antes de virar o grande empresário, respondeu Mateus sem levantar o olhar do trabalho. Passei 5 anos na construção. Comecei carregando material e acabei como mestre de obra. Aprendi todos os ofícios. E você gosta de voltar a fazer isso? Mateus parou para pensar na pergunta. Suas mãos, que amoleceram anos de escritório, estavam cheias de calos novos. A coluna doía pelas horas agachado, e ele tinha manchas de cimento na roupa. No entanto, se sentia mais conectado a si mesmo do que em anos. Sim, admitiu. Eu tinha esquecido o quão bom é criar algo com as próprias mãos. Nos meus negócios, tudo são números no papel, projeções, análises. Aqui eu vejo na hora o resultado do meu trabalho. As meninas começaram a participar da reconstrução dentro do que podiam. Valentina assumira o papel de supervisora júnior, levando ferramentas pequenas e garantindo que todo mundo tivesse água fresca. Lúcia decidira que sua contribuição seria decorar as caixas de material com desenhos coloridos. A gente está construindo nossa casa nova, anunciara Lúcia um dia no almoço. O papai está consertando tudo para ficar perfeito. Não é uma casa nova, meu amor, corrigira Alice suavemente. É a nossa mesma casa, mas melhor. Qual é a diferença? E perguntara a Valentina com aquela lógica irrefutável que a definia. A pergunta ecoara em Mateus mais fundo do que a menina poderia imaginar. Por anos, estivera construindo uma vida nova atrás da outra, descartando versões antigas de si em busca de algo melhor. Mas ali aprendia o valor de restaurar, de preservar o bom enquanto se reparava o danificado. O projeto tivera um efeito inesperado na relação com Alice. Trabalhando juntos nas decisões diárias sobre materiais, cores e designs, desenvolveram uma intimidade doméstica diferente da paixão romântica que compartilharam anos antes.
Era mais madura, mais sólida, baseada em respeito mútuo e objetivos comuns. Lembra quando a gente falava da casa que ia ter um dia? Lhe perguntou Alice uma tarde enquanto pintavam a sala juntos. Sim, respondeu Mateus. Você queria um jardim grande para plantar flores. E eu queria um escritório com vista panorâmica. Que sonhos tão diferentes, observou Alice. Eu sonhava em criar vida, você em dominar a cidade. Talvez não fossem tão diferentes, refletiu Mateus. Os dois queríamos construir algo duradouro. Só que eu pensava em termos de império e você em termos de lar. Enquanto a reconstrução avançava, Mateus começara a notar mudanças em si que iam além da nova participação no trabalho manual. Suas prioridades se reordenaram silenciosamente. As chamadas urgentes de Rafael pareciam menos críticas quando ajudava Valentina com a lição de matemática. As reuniões de negócios perderam o brilho quando tinha a opção de levar Lúcia ao parque. Uma tarde, enquanto instalava prateleiras novas no quarto das meninas, Mateus se dera conta de que levava quase uma semana sem checar os mercados financeiros ou se preocupar com as oscilações dos investimentos. Não era que parara de se importar com o negócio, mas encontrara algo que importava mais. Papai, dissera Valentina, observando-o trabalhar, você vai morar aqui quando terminar de consertar tudo? A pergunta pegara Mateus de surpresa. Em algum momento, nas últimas semanas, sem perceber conscientemente, começara a pensar na casa como seu lar também. Ficava até tarde nas reformas, jantava com a família quase toda noite e começara a guardar roupa de trabalho no armário do quarto de hóspedes. Você gostaria que eu morasse aqui? E respondera com outra pergunta. Sim, dissera Valentina sem hesitar. Mas só se a mamãe também quiser. Naquela noite, quando as meninas foram dormir, Alice e Mateus tiveram a conversa que ambos evitavam. A casa vai ficar pronta em 2 semanas, dissera Alice. O que vai acontecer depois? Não sei, admitira Mateus. O que você quer que aconteça? Quero que as meninas tenham estabilidade, respondera Alice. Quero que saibam que podem contar com você, não só em crise, mas no dia a dia. Eu também quero isso, dissera Mateus. Quero fazer parte da vida delas de verdade. Quero... O quê? Quero tentar ser uma família. De verdade. Não visitas esporádicas ou jantares nos fins de semana. Quero acordar toda manhã sabendo que vocês estão aqui. Alice ficara em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele na penumbra da sala recém-pintada. Então a gente tem que falar de como isso vai funcionar, dissera finalmente, porque eu não aguento outra despedida. E as meninas também não. A manhã de segunda chegou com uma ligação que mudaria tudo de novo. Mateus estava tomando café com as meninas, aproveitando aqueles momentos cotidianos que aprendera a valorizar, quando o telefone tocou com o tom especial que reservara para as chamadas de emergência da empresa. Mateus, você precisa vir para o escritório agora. A voz de Rafael soava tensa, quase desesperada. Tem algo que você tem que ver. Não pode esperar? Perguntou Mateus, vendo como Lúcia tentava pacientemente ensinar a boneca a fazer trancinhas. Prometi levar as meninas para a escola. Não, cara. Isso não pode esperar. É sobre o projeto do mercado de flores. Tem problemas sérios. Mateus sentiu um arrepio na espinha. O mercado de flores era um projeto que aprovara meses antes de reencontrar Alice. Na época fora só mais um investimento promissor, um terreno bem localizado no centro histórico, onde planejavam construir um shopping de luxo. Que tipo de problemas? Eu perguntou, se afastando da mesa para que as meninas não ouvissem a preocupação. Problemas do tipo que podem levar a gente à falência se não lidarmos direito. Vem já. Depois de explicar a situação para Alice e pedir que levasse as meninas para a escola, Mateus seguiu para as sedes da Oliveira Imóveis no Distrito Financeiro. O contraste entre a quentura doméstica que deixara e a frieza profissional do mundo empresarial nunca fora tão marcado. Rafael o esperava na sala de reuniões com uma mesa coberta de documentos legais, votos e o que pareciam relatórios de investigação. Senta,
disse Rafael sem rodeios, porque o que eu vou te dizer vai mudar tudo. As 2 horas seguintes foram uma revelação devastadora. O terreno onde planejavam o shopping não era um mercado de flores qualquer. Era o mercado de flores, onde Alice comprava seus produtos, onde trabalhavam dezenas de famílias há gerações, onde se formara toda uma comunidade que dependia daquele espaço para sobreviver. Como é possível que eu não soubesse disso? Perguntou Mateus, estudando as fotos que mostravam claramente o mercado que visitara várias vezes nas últimas semanas. Porque você está ausente faz 2 meses, respondeu Rafael com uma mistura de frustração e preocupação. Eu cuidei de todos os detalhes do projeto enquanto você brinca de casinha na Vila Madalena. Não estou brincando de casinha, rebateu Mateus com mais força do que pretendia. Estou tentando ser pai. Bom, ser pai vai te custar caro, disse Rafael, apontando para os documentos. Porque vários grupos de ativistas se organizaram para proteger o mercado. Alegam que é patrimônio cultural da cidade e conseguiram apoio político. Se prosseguirmos com a demolição, vamos enfrentar protestos públicos, brigas na justiça e um inferno de relações públicas. Mateus sentiu como se o chão se movesse sob os pés. Não só estava prestes a destruir o lugar onde Alice trabalhava, mas estivera envolvido nesse projeto sem saber enquanto se aproximava dela e das meninas. Quais são nossas opções? Ele perguntou, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Podemos cancelar o projeto e perder os 6 milhões de reais que já investimos, mas as multas contratuais que vão somar outros 4 milhões, explicou Rafael. Ou podemos seguir em frente e arriscar perder muito mais se a briga judicial se arrastar. E se modificarmos o projeto? Se acharmos um jeito de preservar o mercado e integrar o desenvolvimento comercial? Rafael o olhou como se ele tivesse sugerido algo completamente irracional. Mateus, do que você está falando? As margens de lucro desse projeto dependem totalmente de construir o shopping completo. Não dá para fazer concessões. Não dá ou não queremos. O que está acontecendo com você? lhe perguntou Rafael, se levantando da cadeira. 6 meses atrás, você acharia o jeito mais eficiente de desalojar esses vendedores e seguir em frente. Agora está falando como se fôssemos uma ONG. Mateus ficou em silêncio, processando as implicações da situação. Por anos, tomara decisões empresariais baseadas só em números e projeções de lucro, sem considerar o impacto humano das ações. Mas agora, conhecendo pessoalmente as pessoas afetadas, não podia simplesmente ignorar as consequências. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Tempo para pensar. Rafael não escondia a incredulidade. Mateus, temos investidores esperando decisão. Temos contratos para cumprir. Temos funcionários que dependem da gente. Não podemos nos dar ao luxo de sentimentalismos. Não é sentimentalismo, respondeu Mateus, embora não tivesse certeza absoluta disso. É tomar a decisão certa para o negócio a longo prazo. A decisão certa para o negócio é a que a gente sempre tomou: maximizar lucros e minimizar riscos. O resto são distrações. Enquanto voltava para Vila Madalena aquela tarde, Mateus lutou com um dilema que não previra. Como contar para Alice que sua empresa planejava destruir o lugar onde ela trabalhava? Como explicar que ele fora parte de uma decisão que afetaria diretamente o sustento dela e das filhas? Mas mais importante, que tipo de homem queria ser? O empresário implacável que fora por anos, ou o pai e companheiro que tentava se tornar? Quando chegou em casa, encontrou Alice no jardim ensinando as meninas a plantar bulbos de tulipas. Esses vão florir na primavera, explicava. Mas a gente tem que plantar agora, no friozinho, para eles terem tempo de crescer fortes debaixo da terra. Observando aquela cena doméstica, Mateus se deu conta de que precisava tomar uma decisão que definiria não só seu futuro empresarial, mas o tipo de homem que queria ser para a família. E pela primeira vez na carreira, a resposta não estava numa planilha. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir.
Decidira ficar no quarto de hóspedes de Alice, uma rotina que se estabelecera naturalmente durante as semanas de reconstrução. Mas agora, cada barulho da casa o mantinha acordado. Sabia que tinha que contar para Alice sobre o projeto do mercado, mas não achava as palavras certas. Ao amanhecer, a encontrou na cozinha preparando café com aquela eficiência silenciosa que desenvolvera por anos de rotinas matinais sozinha. Você não dormiu. Observou Alice sem se virar, já conhecendo os padrões dele depois de tantas semanas de convivência. Alice, a gente precisa conversar. O tom da voz dele fez ela se virar na hora, estudando o rosto com aquela intuição feminina que sempre tivera para detectar problemas. O que foi? Mateus respirou fundo. É sobre meu trabalho, sobre um projeto que vai te afetar diretamente. Quando terminou de explicar a situação do mercado de flores, Alice ficara completamente imóvel. O rosto dela não mostrava surpresa, mas algo mais complexo. Uma mistura de decepção e resignação que era infinitamente mais dolorosa. Desde quando você sabe? Lhe perguntou com voz controlada. Me contaram ontem de manhã. O Rafael ligou porque precisavam da minha decisão final. E qual é a sua decisão? Não sei, admitiu Mateus. Por isso quis falar com você primeiro. Alice se sentou devagar numa das cadeiras da cozinha, como se precisasse de apoio físico para processar a informação. Por 6 anos eu vendo flores para sustentar nossas filhas, disse finalmente. Construí relações com os vendedores do mercado, com as outras mulheres que também lutam para tirar as famílias para frente. E agora você me diz que o homem que diz me amar é o mesmo que vai nos tirar o sustento. Não precisa ser assim, apressou-se a dizer Mateus. Posso achar outra alternativa. Posso modificar o projeto, buscar uma solução que não afete os vendedores. Pode. E perguntou Alice, e nessa pergunta havia anos de desconfiança acumulada. Ou vai fazer o que sempre fez? Escolher o que te convém financeiramente? A acusação doeu, porque continha uma verdade que Mateus não podia negar. Durante toda a carreira, priorizara lucros sobre pessoas, justificando como boas práticas empresariais. Eu mudei. Alice, essas semanas com você e as meninas me mostraram que tem coisas mais importantes que dinheiro. As palavras são fáceis. Mateus, respondeu Alice, se levantando para se servir de café com mãos levemente trêmulas. As ações são o que valem. Naquele momento, Valentina apareceu na cozinha, já vestida para a escola, mas com aquela expressão preocupada que adotava quando sentia tensão entre os adultos. Vocês estão brigando? Perguntou direto. Não estamos brigando, meu amor, respondeu Alice suavemente. Só estamos falando de coisas de adulto. O papai vai embora de novo? E a pergunta de Valentina foi como uma faca no coração de Mateus. Não vou embora, disse, se ajoelhando para ficar na altura dela. Mas tem uns problemas que eu tenho que resolver. Que tipo de problemas? Insistiu Valentina com aquela persistência que a definia. Mateus olhou para Alice, buscando orientação sobre o quanto explicar para uma menina de 6 anos. Às vezes, quando você trabalha, tem que tomar decisões difíceis. Explicou com cuidado. Decisões que podem afetar outras pessoas. Tipo as decisões que a diretora da escola toma? E perguntou Valentina. Sim, mais ou menos. Bom, a diretora sempre diz que tem que fazer o certo, mesmo que seja difícil. Declarou Valentina, com aquela sabedoria infantil que às vezes é mais clara que qualquer análise adulta. Depois de levar as meninas para a escola, Mateus voltou e encontrou Alice organizando os buquês de flores que comprara cedo no mercado. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Disse Alice sem levantar o olhar das flores. Que por anos eu comprei essas flores no mercado que sua empresa quer destruir. Eu estava financiando indiretamente o projeto que vai acabar com meu trabalho. Alice, não, interrompeu ela. Me deixa terminar. Quero que você entenda uma coisa. Não é só meu trabalho. Esse mercado é uma comunidade. A dona Carmen vende flores lá há 30 anos.
O Miguel, o rapaz que me ajuda a carregar as caixas, tá juntando grana para estudar veterinária. A Rosa, a senhora que vende do meu lado, sustenta 3 netos com o que ganha. Mateus ouviu cada palavra, sentindo o peso das vidas reais por trás do que considerara apenas números num projeto. Posso ajudar eles, ofereceu. Posso dar indenização, ajudar a realocar. Alice o olhou com uma tristeza pior que raiva. Você não entende? Não é sobre dinheiro. É sobre comunidade, tradição, um lugar que significa algo para as pessoas que trabalham lá. Mateus ficou em silêncio, processando uma realidade que nunca considerara. Que o sucesso empresarial que tanto valorizava tinha um custo humano que ignorara deliberadamente por anos. Os dias seguintes passaram numa tensão quase insuportável. Mateus cancelara todas as reuniões de negócios para tentar achar uma solução alternativa para o projeto do mercado. Mas cada opção que explorava parecia levar a perdas financeiras significativas para a empresa. Rafael começara a pressioná-lo abertamente, ameaçando tomar decisões unilaterais se Mateus não se decidisse logo. Os investidores estão perdendo a paciência, dissera durante uma ligação particularmente tensa. Se não confirmarmos o projeto essa semana, vão retirar o financiamento. E sem essa grana, não perdemos só esse, mas colocamos em risco outros 3 desenvolvimentos que já estão rolando. A pressão aumentou quando Alice decidiu levá-lo ao mercado para que conhecesse pessoalmente as pessoas afetadas. Andar entre as barracas, vendo as caras dos vendedores que Alice descrevera, foi devastador para Mateus. Dona Carmen, uma mulher de quase 70 anos, com mãos enrugadas por décadas de trabalho, contara como criara 4 filhos com as vendas do posto de flores. Esse lugar é tudo o que eu tenho, dissera com uma dignidade que o comoveu profundamente. Aqui conheci meu marido, aqui nasceram minhas amizades, aqui está minha vida. Miguel, o jovem universitário, fora igualmente impactante. Trabalhava no mercado desde os 14 para bancar os estudos e tinha planos de abrir uma clínica veterinária no bairro assim que se formasse. Não é só o emprego, explicara Miguel. Esse mercado faz parte da identidade do bairro. Se destruírem, mudam todo o caráter da área. Naquela noite, Mateus se confrontou com a realidade de que não havia solução perfeita. Qualquer decisão teria consequências devastadoras para alguém. Para os vendedores, se prosseguisse com o projeto, ou para a empresa e funcionários, se cancelasse. A crise chegou ao máximo quando Carolina Almeida apareceu de surpresa no apartamento temporário. Sua ex-noiva voltara de Paris e, segundo soube depois, investigara sua situação pessoal por semanas. Mateus, querido, disse Carolina com aquele sorriso calculado que ele lembrava bem. Ouvi que você está passando por uns desafios. Carolina era tudo o que Dona Helena quisera para o filho. Elegante, bem conectada politicamente e completamente implacável nos negócios. O retorno dela não era coincidência. O que você faz aqui, Carolina? Vim te salvar de você mesmo, respondeu ela, se instalando confortavelmente na sala, como se nunca tivesse ido embora. Falei com o Rafael. Ele me contou sobre sua crise emocional, sobre essa mulher e essas meninas que surgiram do nada. Não é crise emocional, respondeu Mateus, embora o tom defensivo sugerisse o contrário. É minha família. Sua família? E Carolina riu com aquela risada cristalina que outrora achara encantadora. Mateus, essa mulher está te manipulando. Apareceu convenientemente quando você tem mais dinheiro que nunca, com 2 meninas que diz serem suas e agora está sabotando seu projeto mais importante. As meninas são minhas. Fiz o teste de DNA. Tá bom, são suas, concedeu Carolina. Mas isso não quer dizer que você tenha que destruir sua vida por elas. Pode cumprir suas obrigações financeiras sem viver como um povão na Vila Madalena. A conversa continuou por 1 hora, com Carolina apresentando argumentos que, admitiu Mateus para si, tinham certa lógica empresarial.
Podia seguir com o projeto do mercado, fornecer apoio financeiro generoso para Alice e as meninas e manter o império intacto. Pensa nisso, dissera Carolina ao ir embora. Você realmente acha que essa vida de casado vai te satisfazer a longo prazo? Você nasceu para coisas maiores, Mateus. Não se contente com menos do que merece. Naquela noite, Mateus se viu numa encruzilhada que definiria o resto da vida. Podia escolher o caminho conhecido do sucesso empresarial, justificando as decisões como realismo prático. Ou podia escolher um caminho totalmente novo, que exigiria sacrificar grande parte do que construíra por uma década. Quando Alice o encontrou sentado no jardim à meia-noite, contemplando as estrelas, sentou ao lado sem dizer palavra. A Carolina veio me ver, disse Mateus finalmente. Eu sei. Vi ela saindo. E me dei conta de que isso tem que ser sua decisão, respondeu Alice suavemente. Não posso te pedir para escolher entre seu sucesso e a gente, mas também não posso ficar com alguém que escolhe coisas sobre pessoas o tempo todo. E se eu tomar a decisão errada? Alice o olhou diretamente. A única decisão errada é a que você toma pelas razões erradas. Na quietude do jardim, com o aroma das flores que Alice cultivava flutuando no ar noturno, Mateus finalmente entendeu que chegara o momento de decidir não só o que fazer com o projeto do mercado, mas quem queria ser como homem. A manhã de sexta amanheceu com uma clareza estranha, como se o universo tivesse decidido prover o cenário perfeito para as decisões que mudariam vidas. Mateus acordou cedo, antes de Alice e das meninas, e caminhou até o mercado de flores sozinho. Chegou bem quando os vendedores começavam a montar as barracas. Observando a rotina diária que existia há décadas, Dona Carmen já organizava suas rosas. Miguel ajudava a descarregar as flores frescas de um caminhão e Rosa preparava seus arranjos com a precisão de anos de experiência. Pela primeira vez, Mateus viu o mercado não como um obstáculo para o seu projeto imobiliário, mas como o que realmente era, um ecossistema humano complexo e valioso que crescera organicamente por gerações. Senhor Oliveira? Miguel se aproximara, surpreso de vê-lo tão cedo. Tá tudo bem? Precisa de algo? Só queria ver o mercado começando o dia, respondeu Mateus. Ver como funciona de verdade. Na hora seguinte, observou a rede intricada de relações que mantinha o mercado vivo. Os vendedores se ajudavam, dividiam clientes, cuidavam das barracas uns dos outros em ausências rápidas. Era uma comunidade no sentido mais puro da palavra. Quando voltou para casa, encontrou Alice preparando o café enquanto as meninas brincavam no jardim. A cena doméstica o acertou com força renovada. Isso também era algo real, valioso, que merecia ser protegido. Onde você foi tão cedo? E perguntou Alice. No mercado. Queria ver ele funcionando. Alice estudou o rosto dele, buscando pistas dos pensamentos. E o que você viu? Vi porque é importante preservar. Naquela manhã, Mateus pediu uma reunião urgente com Rafael e os principais investidores do projeto. A sala de reuniões da Oliveira Imóveis nunca fora palco de uma decisão tão difícil. Senhores, começou Mateus, enfrentando as caras expectantes de homens que confiaram milhões de reais na visão empresarial dele. Tomei uma decisão sobre o projeto do mercado de flores. Perfeito, disse Rafael, obviamente aliviado. Quando começamos a demolição? Não vamos demolir nada, anunciou Mateus. Vamos cancelar o projeto. O silêncio que seguiu foi absoluto. Os investidores se entreolharam, como se Mateus falasse outra língua. Como é? Perguntou um dos investidores de Hong Kong. Pode repetir? Decidi cancelar o projeto do shopping. Em vez disso, proponho desenvolver um conceito diferente que preserve o mercado existente enquanto adiciona valor comercial à área. Mateus, interveio Rafael, a voz cheia de incredulidade. Você tem ideia do que está dizendo? Estamos falando de perdas de 10 milhões de reais, no mínimo.
Tô completamente ciente das implicações financeiras, respondeu Mateus com uma calma que o surpreendeu até a ele. Mas também tô ciente de que há valores que não se medem em planilhas. A reunião ficou cada vez mais tensa. Os investidores ameaçaram retirar não só o financiamento desse projeto, mas de todos os futuros. Rafael falou em traição profissional e responsabilidades fiduciárias. Tudo isso é por causa dessa mulher e dessas meninas? E perguntou finalmente um dos investidores com desprezo mal disfarçado. Isso é por lembrar que tipo de homem eu quero ser, respondeu Mateus. E que tipo de legado eu quero deixar. Quando a reunião acabou, Mateus perdera a maioria dos sócios financeiros e enfrentava a possibilidade real de a empresa entrar em crise. Rafael renunciara efetivamente, levando consigo vários projetos e clientes importantes. Mas enquanto caminhava de volta para Vila Madalena aquela tarde, Mateus se sentiu mais leve do que em anos. Pela primeira vez na carreira, tomara uma decisão baseada em princípios em vez de lucros. Alice o esperava no jardim com as meninas. Não perguntou o que acontecera. A expressão dele disse que ela já sabia a resposta. Tá seguro? Perguntou suavemente. Completamente, respondeu Mateus, pegando Lúcia no colo. Talvez perca muito dinheiro, talvez tenha que recomeçar em alguns aspectos. Mas pela primeira vez em anos, me sinto orgulhoso de uma decisão empresarial. Valentina se aproximou e pegou a mão livre dele. Isso quer dizer que o mercado onde a mamãe compra as flores vai ficar bem? Sim, meu amor. O mercado vai ficar bem, e você vai ficar bem também. Mateus olhou para Alice, depois para as duas filhas e finalmente para o jardim, onde plantaram bulbos que floririam na primavera. Vou ficar melhor que bem, respondeu. Vou ficar onde pertenço. 3 meses depois da decisão que mudara sua vida, Mateus acordou não numa cobertura de luxo, mas no quarto que agora dividia oficialmente com Alice. A falência da empresa fora tão dramática quanto Rafael previra, mas as consequências não foram as que temera. Tendo perdido a maioria dos bens para pagar as dívidas empresariais, Mateus descobrira que a vida simples tinha suas próprias recompensas. Seus dias começavam cedo, ajudando Alice com o cultivo de flores no jardim, que expandiram para virar um negocinho familiar. Papai, pode me ajudar com a tarefa de ciências? Perguntou Valentina no café da manhã. A relação com a filha mais velha florescera desde que ele provara que era capaz de escolhê-las em vez do dinheiro. Enquanto revisavam o projeto de Valentina sobre fotossíntese, Mateus se maravilhou de como seus conhecimentos de construção se transferiam naturalmente para a jardinagem. Entender o solo, a luz, a água, os elementos básicos não eram tão diferentes de alicerces, estrutura, materiais. Sabe que as flores que a mamãe cultiva produzem mais oxigênio quando tão felizes? Comentou Lúcia, que aos 5 anos desenvolvera sua própria filosofia sobre plantas. E como você sabe quando elas tão felizes? Ele perguntou Mateus genuinamente curioso, porque crescem mais bonitas e cheiram melhor. Respondeu com a lógica irrefutável das crianças. Naquela tarde, enquanto trabalhava no jardim, Mateus refletiu sobre sua transformação. O homem obcecado em dominar o skyline da cidade encontrara satisfação no crescimento de pequenas sementes. O empresário que media sucesso em milhões de reais agora achava riqueza nos sorrisos das filhas. Alice se aproximou com um envelope na mão, a expressão misturando surpresa e empolgação. O que é isso? Se lhe perguntou Mateus, limpando as mãos na terra. Uma carta da prefeitura. Respondeu Alice. Pelo visto, nossa proposta foi aceita. Semanas antes, Mateus usara sua experiência em desenvolvimento urbano para criar uma proposta revolucionária. Transformar o mercado de flores num centro cultural e gastronômico que preservasse a essência tradicional enquanto atraísse turismo sustentável. Apresentara como projeto comunitário, não empresarial. Sério. Mateus pegou a carta, lendo rápido os detalhes.
Vão financiar a reforma completa, mas mantendo todos os vendedores atuais como sócios. E querem que você lidere o projeto, acrescentou Alice sorrindo. Como coordenador comunitário, não como empresário tradicional. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, Alice e Mateus sentaram no jardim sob as estrelas, como fizeram tantas vezes nesses meses de reconstrução pessoal. Você se arrepende? Perguntou Alice suavemente. De ter perdido tudo o que construiu? Mateus ponderou a pergunta, observando as plantas que cresceram juntos, escutando a respiração tranquila das filhas pela janela aberta. Não perdi tudo, respondeu finalmente. Só perdi as coisas que achava que queria, mas ganhei tudo o que realmente precisava, incluindo uma jardineira teimosa que insiste em plantar flores em vez de grama ornamental. Especialmente essa jardineira teimosa, disse Mateus, pegando a mão dela. Alice, tem uma coisa que eu queria te perguntar há semanas. Alice se tensionou levemente, intuindo que vinha algo importante. O quê? Você casa comigo? Não o empresário rico que eu era antes, mas o homem que sou agora. Casa com alguém que tem mais terra debaixo das unhas que dinheiro no banco? O sorriso de Alice iluminou o rosto todo. Só se você prometer me ensinar a construir aquela pérgola que planejamos para as rosas trepadeiras. Prometo te ensinar tudo o que sei de construção, respondeu Mateus. Se você continuar me ensinando tudo o que sabe sobre fazer crescer coisas belas. 18 meses depois do reencontro no Sinal, Mateus se viu de novo parado na mesma esquina da Avenida Paulista. Mas desta vez não dirigia um Mercedes-Benz reluzente. Seu carro era um Fiat modesto, mas confiável, e ele não estava sozinho. É aqui que você reencontrou a mamãe? E perguntou Lúcia do banco de trás, agora com quase 7 anos e cheia de curiosidade sobre a história da família. Exatamente aqui, confirmou Mateus, apontando o lugar preciso. Eu estava ali, esperando o sinal abrir, quando vi a mamãe de vocês com as duas. E você se surpreendeu muito? E perguntou Valentina, que aos 8 anos desenvolvera uma fascinação pelos detalhes emocionais das histórias. Me surpreendi tanto que quase esqueci de respirar, respondeu Mateus com um sorriso. Alice, sentada ao lado dele no banco do passageiro, usava o vestido branco simples que escolhera para o casamento civil daquela manhã. Insistira que não queria cerimônia ostentosa, só a presença das pessoas que realmente importavam. O Jardim das Segundas Chances, como o antigo mercado de flores fora rebatizado, fora o lugar perfeito para a celebração. Dona Carmen fora madrinha, Miguel tocara violão na cerimônia e Rosa decorara tudo com as flores mais lindas que Mateus já vira. Para onde a gente vai agora? E perguntou Lúcia, sempre impaciente para os planos. Vamos dar uma surpresa para umas pessoas, respondeu Alice misteriosamente. O destino era o mesmo sinal onde tudo começara. Mateus parou o carro exatamente no mesmo lugar onde estivera aquele dia que mudara sua vida, e toda a família desceu. Do porta-malas, tiraram cestas cheias de flores, rosas vermelhas, cravos brancos, margaridas amarelas, exatamente como as que Alice vendia anos antes. Mas desta vez, as flores eram um presente. Na hora seguinte, se aproximaram de cada carro parado no sinal, oferecendo flores de graça e explicando que era para celebrar o aniversário do dia em que a família se reencontrara. Os motoristas reagiam com surpresa, sorrisos e ocasionalmente lágrimas ao ouvirem a história completa. Uma senhora idosa comentara que era a primeira vez em anos que alguém lhe dava flores sem esperar nada em troca. Por que estão dando flores de graça? E perguntaram um rapaz de moto, genuinamente curioso. Porque às vezes a vida te dá segundas chances, respondera Valentina com aquela sabedoria que às vezes tem as crianças. E quando isso acontece, você tem que dividir a alegria. Quando acabaram de distribuir todas as flores, a família sentou na ilha central do sinal,
observando o fluxo constante de trânsito que fora testemunha silenciosa da história deles. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Disse Mateus, abraçando Alice enquanto as meninas brincavam com as últimas flores que guardaram. O quê? Perguntaram as três em uníssono. Que se eu tivesse escolhido o caminho fácil, se continuasse sendo o homem que era, nunca teria conhecido de verdade minhas filhas. Nunca teria redescoberto o amor verdadeiro com a mamãe de vocês. Nunca teria aprendido que a riqueza de verdade não se mede em reais. E agora você é rico? E perguntou Lúcia com aquela lógica direta que a definia. Mateus olhou ao redor, Alice sorrindo ao lado, Valentina ensinando Lúcia a fazer coroas de flores, o jardim comunitário que ajudaram a criar florescendo ao longe, e o saber que tinha trabalho significativo esperando na segunda no projeto do mercado. Sou o homem mais rico do mundo, respondeu com absoluta certeza. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranjas e rosas que competiam com a beleza das flores que distribuíram, Mateus refletiu sobre o ciclo que se completara. Começara sua jornada adulta buscando sucesso, poder e reconhecimento. Terminara encontrando amor, família e propósito. O sinal mudou de vermelho para verde, como fizera milhares de vezes antes e como faria milhares mais. Mas para a família Oliveira Ferreira, aquele sinal sempre seria o lugar onde a verdadeira história deles começara. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta o vídeo e comenta aqui embaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.